Ótima tarde para todo mundo que está acompanhando a BMC News. Eu sou Daniel Morales e já estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu vou ficar com vocês até as 3h30 no debate com Alan Gani e Alexandre Cabral. E hoje também teremos por aqui o analista político Eric DK, sempre com muita informação, o Eric DK. Vamos então aos destaques de hoje do BMC Market, porque a Bolsa Brasileira vive um dia mais morno de pré-feriado. A Bolsa tem leve alta, puxada principalmente pelo movimento do minério de ferro e do petróleo. Vamos ver como é que está a movimentação da Bolsa neste momento. Eu vou trazer... Deixa eu fazer diferente aqui, deixa eu ver se eu consigo. Olha só a minha tela aí, já deixei no esquema aqui. Eu estava tentando ver aqui o Ibovespa aqui, mas não estou conseguindo. Mas aqui no Profit Pro eu consigo, olha só. Tá com alta aí, se eu tiver errado, alguém me corrija, viu? Tá com alta de 0,25% aos 113.114 pontos. Eu não sei, eu acho que está atualizado. Se não tiver, alguém me grita aqui, viu? Nos papéis aqui positivos, a gente tem Embraer com mais 4,36% nesse momento, tem Suzano Papel com mais 3,22%, PetroRio 4,44%, Pão de Açúcar 3,29%, tem também, a Elet 3 com 3,20%, Klabin com mais 2,90%, Bradespar com mais 2,90%, tem Ipera aqui também, que já sumiu aqui. Ipera com mais 1,97. Amer 3, Americanas S.A. com mais 1, alguma coisa que sumiu, 1,84%. Rapvida com mais 1,64%. BRF com mais 1,48%. Alpargatas 1,42%. Petri 4 tem 1,27%. JBS 1,04%. Lame 3, Lojas Americanas, que já fugiu da minha tela. Daqui a pouco eu acho a Lame 3 aqui. Não, Lame 4 aqui, ó. 1% de alta, Taesa 0,68. Vamos para os negativos, para o lado de cá, que a gente já separou o BID 11 aqui, Interbanco, com menos 7,54%, BID 4, 6,96%. O Banco Pan 6,55%. Tem Pets aqui caindo 4,40%. O que mais que nós temos aqui? Tem Cielo com menos 2,27%, Açaí 3,28%, tem também Magalu, Magazine Luiza com menos 2,34%, CVC caindo aqui também, tem também Melius caindo, Cielo caindo, Itaú caindo, Idux caindo 1,19%, Minerva caindo 1,19% e por aí vai. Esses são os números que a gente tem nesse momento, voltando aqui para a nossa tela do market. E vamos aos índices internacionais também. A gente tem agora Dow Jones caindo 0,06%, S&P 500 queda de 0,08%, Nasdaq subindo 0,08%. Na Europa já fechou, né? Já fechou. DAX na Alemanha fechou com queda de 0,05%. FTSE no Reino Unido fechou com alta de 0,72%, CAC na França com mais 0,16%, o índice Eurostock com uma pequena queda, 0,02%, praticamente estável. É isso aí. E hoje tivemos o Boletim Focus, que trouxe as projeções do mercado financeiro para a economia. E mais uma vez tivemos revisões. Pela 27ª semana seguida, o IPCA foi revisado para cima, subiu de 8,51% para 8,59% em 2021. Para o ano que vem, a projeção de inflação subiu de 4,14% para 4,17%. O PIB deste ano segue com crescimento de 5,04%, mas o de 2022 foi revisado para baixo, crescimento de 1,54%. Na semana anterior, a projeção era de 1,57%. A Selic deste ano continua em 8,25%, mas no ano que vem, o mercado já projeta a Selic em 8,75%. Na semana passada, a Selic estava projetada em 8,5%.
Vamos repercutir isso já já com o Cabral e com o Gani. E também, claro, falar hoje do leilão de NTN-B. Como amanhã é feriado, o Tesouro Nacional antecipou o leilão dos títulos públicos. Não sei se eles já estão por aqui, será que já estão? Alan Gani, professor Alexandre Cabral, será que já estão? Olha eles aí! Boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Morales, boa tarde, Cabral, boa tarde aí para o público que nos assiste. Valeu, boa tarde para você também, Alexandre Cabral. Boa tarde, meu povo. Tentando só achar enquadramento aqui. Tudo bem com vocês? De paz? De pijama, Legal. quer dizer, de roupa social aí pra trabalhar. Bacana. Você ainda tá com meia barba, ô Cabral? Tô, porque como eu vim pro Rio, eu acabei não indo lá no cara que eu paguei a barba inteira, entendeu? Aí na quarta-feira eu vou lá e ele termina a outra metade. Ô Cabral, não tem Gillette, século XXI? Ah, pô, se eu já paguei pro cara pra fazer a barba inteira, por que eu vou gastar pra fazer gilete? Perder um trabalho do inferno. Tá certo. Quanto você pagou? 20 conto. Boa, boa. Essa Cabral mesmo. Deixa eu só colocar meu ponto 20 aqui. conto. Que... Aí custa 40 conto, cabelo e barba. Aí tá tudo certo. 40... Ele cobra 20 conto só de cabelo? 20 de cabelo e 20 da barba. Poxa, tá barato esse cabeleireiro seu. Quanto aí. você corta, Cabral? É num cara que é um senhor surdo, que eu falo pra ele, capricha. Aí ele faz isso. Perfeito. Tá certo, Cabral. Valeu, Cabral. Bom, vamos lá então, gente. Vamos começar o programa desta segunda-feira, né? Hoje que a gente tem que abrir, é claro, com o Boletim Focus, né? Que foi divulgado hoje. Mais uma vez, as projeções de inflação foram revisadas para cima. Agora, em 2021, já está projetado para 8,59%. E no ano que vem, subiu para 4,17%, ficando cada vez mais distante da meta. Queria repercutir com vocês esses dados do Focus. Alan Gani, começa contigo. Muito bem, eu acho que o que chama atenção nesse último Focus, mesmo que tenha sido uma piora na margem, mas é a contaminação das expectativas para 2022. Então veja, a taxa Selic mais alta em 2022 e por conta de uma inflação também precificada mais alta em 2022, que o Boletim Focus trouxe, tanto para 2021 quanto para 2022, e uma ligeira desaceleração aí do PIB também, né, para 2022, o que casa com um cenário de taxas de juros mais elevadas, com inflação mais elevada. É claro que isso também acaba tendo um impacto no crescimento econômico. Então eu acho que o destaque do Focus não é nem 2021, começa a ser 2022. Cabral? Deixa eu só pegar um número aqui, Gani, um segundo só. Sua ligação é muito importante para a BMC, não desligue. Porque eu troquei de micro, eu quero falar contigo o seguinte. Se você pegar o IPCA, tá, que foi divulgado nos últimos 3 dias úteis, que eles têm uma conta lá, esse número tá bem maior, tá? A ideia é, se você... Putz, apertei o botão errado, um segundo só. Um segundo. Quanto tá o IPCA mesmo lá no... 8,59. No 21 que você está falando? Ó, se você pegar 8,59. Quem informou nos últimos dias, já tá 8,71, tá? É porque ele pega uma série temporal. Aí essa série de X dias que ele calcula a média. Só que ele também divulga, não no relatório Focus, só na base do BC, se você for lá consultar a base do BC, quem divulgou nos últimos dias. Não na base inteira. Então ele pega, ó, quem divulgou nos últimos 3 dias, não na semana toda. Quem divulgou nos últimos 3 já é uma pequena prévia para a semana seguinte. Para o relatório que a gente vai conversar segunda que vem. E esse número, meu camarada, já está em 8,7123. Então significa aí que provavelmente o pessoal que já pegou a notícia da gasolina, que saiu no final da manhã da sexta.
se vocês lembrarem. Então, provavelmente essa notícia da gasolina, a grande maioria já tinha mandado, então ficou no vazio. Quem mandou coladinho essa notícia já pegou essa alta, que provavelmente não vamos debater isso semana que vem. Nada impede deles mudarem de opinião durante a semana e não chegar a esse 871, quando eles mandarem o novo relatório e mandar para baixo. Mas considerando somente os últimos dias, não é 8 e, desculpa, Gani, não decorei, 8 e... 8,59. Já é 8,71, então já é uma piora para mim aí, incluindo combustível, tá? Então não foi absorvido ainda esses recentes aumentos aí da gasolina e no gás? Eu acredito que não, por causa dessa diferença de número que o Gani tá falando e que eu tô falando. O Gani tá falando do relatório oficial do Focus, que é bonitinho, tem um intervalo de tempo. Se você pegar só quem mandou em cima da hora de sair o relatório, somente esse pessoal tá dando 8,71. E o então, aumento provavelmente o relatório que está no PDF não está aumento. E o aumento não era esperado, né? Ele foi meio de surpresa ali na sexta-feira. Provavelmente o pessoal não deu tempo de calibrar, né? É isso aí. Para recalcular o que é influenciado direto, indiretamente. É isso aí. Então, eu acho que esse foco, segunda-feira que vem, a conversa pode ser outra. Cenas dos próximos capítulos. A gente já dá previsão. O Focus, a inflação vai estar mais alta. Vai estar mais bem alto. provável. Na casa de 8,70 na sexta-feira que vem. Na segunda-feira que vem. Então, ainda sobre o Focus, a gente viu também uma redução nas projeções do PIB. Só lembrando que essa semana tem prévia aí do PIB, o IBCBR. Como é que vocês veem esse crescimento próximo de 1,5%? Isso já tá meio no preço, né? Tá todo mundo falando esse 1,5 aí nas coletivas, nos relatórios macroeconômicos dos bancos. Eu acho que é o famoso ajuste pontual indo em direção ao 1,5, 1,40, porque já tem banco falando em meio, né? Então eu acho que é um ajuste em si que não faz preço. É curioso pra gente ver o número evoluindo, infelizmente, para baixo, né? Mas não faz assim, não é uma grande novidade. Gani? Não, eu concordo com o Cabral. Eu acho que essas revisões que começaram a ocorrer, né, no relatório Focus, elas têm a ver com uma taxa Selic mais alta, então significa que o custo de capital das empresas está maior, o custo do crédito para o consumidor está maior, e isso dá uma desaceleração na atividade econômica. A inflação mais alta também acaba penalizando o consumo, muito embora a inflação seja para 2022, que está mais bem comportada do que 2021. Mas vamos lembrar que os preços subiram, né? O padrão, o custo de vida ficou mais alto. Então, eu acho que tem este efeito também, né? E talvez também o próprio ano eleitoral, o empresário acaba ficando mais avesso a risco, então tendo uma cautela maior para realizar investimentos, enfim, dar uma segurada em caixa. Então, acho que todos esses fatores aí têm contribuído para revisões aí do PIB. Um ponto bastante importante é a questão das expectativas, Morales, porque, veja, se todo mundo começa a acreditar que o PIB vai ser menor, esse tipo de coisa, isso contamina as expectativas, né? E aí todo mundo com mais receio, com mais medo, enfim, para de investir, para de, né, produz menos, tal, e aí, enfim, se concretiza. Então também tem essa questão inercial aí das expectativas, né? E, Gani, só um detalhe que nós não falamos na sexta, eu não falei, foi uma falha minha, que eu só fui ver depois com carinho a entrevista não, meu Deus do céu, a palestra de Roberto Campos Neto na sexta-feira. Eu não sei onde ele fez, 2 horas, tô confundindo, né? Se foi Itaú, se foi Pactual e etc. E uma frase que me assustou dele foi o seguinte... Foi no Itaú? Pode ser, eu juro que eu não lembro. A expectativa de inflação subiu bastante para 2021 e ainda pode piorar devido ao reajuste de combustível. Quer dizer, o próprio presidente do Banco Central dando essa... Quando eu li essa frase, eu falei, não, ele falou errado, deixa eu escutar de novo.
dando a entender que até ele mesmo está preocupado com o reajuste de combustível. E, teoricamente, os reguladores eles são mais otimistas, até mesmo para psicologicamente segurar o mercado. Se um regulador, que é o Banco Central, está com o pé atrás no combustível, quem somos nós, né? Verdade. E o próprio encarecimento, pegando só um gancho no que você falou, né, Cabral? O próprio encarecimento de combustível é aumento de custo para empresas. Por quê? Porque fica mais caro o processo de produção, né? Toda a parte logística, por exemplo. Então, também penaliza o crescimento econômico, né? Não só a inflação, como o crescimento. Tem uma pergunta aqui para o Cabral, no chat. A pergunta é do esquema do Alan Gani. Só deixa eu falar uma coisa em relação a essa palavra, que ela é... Não, ela é perigosa, essa palavra esquema, porque dá a entender que pode ser um esquema, né, de mulher e tal, como pode ser um esquema escuso, né, de grana, de rachadinha, sei lá o quê, entendeu? Então, que esquema é esse? Daniel, antes da sua pergunta, você reparou na olheira do Gani, maluco? Você reparou na olheira do Gani? Eu tô com olheira? Mas você sabe por que... Alguém passou mal na tua casa? Pai, mãe, irmão, alguém passou mal? Não. Foi pro hospital ontem? Graças a Deus. Então isso é farra, né? Também... Isso é farra, maluco. A olheira da criança, maluco. Final de semana, Galã Gani pegou fogo. Mas vamos lá que isso é foco aqui. O programa é um programa sério. Vamos lá. Você sabe que ele não fez a maquiagem lá na Rede TV, então aí... Passa a maquiagem. Vamos lá, então, a pergunta aqui, perguntando ao Cabral. Com a alta da inflação, Cabral, os títulos indexados ao IPCA voltarão a ser atrativos? O título indexado ao IPCA, a atração dele é os juros reais, não a inflação em si. A inflação em si só recupera poder de compra e ainda te compra imposto de renda. Então tudo vai depender daquela aula nossa de semana passada, que algum dia foi, eu não lembro qual data, que eu falei, se a expectativa de juros em reais subir, aí vai subir a taxa de juros em reais, aquela taxa além do IPCA. Aí sim vale muito a pena. Pensar somente com cabeça de inflação é reposição de preço, mas ainda tem imposto de renda. Então, pelo leilão que nós vamos falar daqui a pouco, tá valendo a pena, pô. Até 2040 já tá acima de 5, entendeu? Bacana, mas ótimo. Toma só com a interpretação, porque a parte de inflação tem R, tá? Beleza. Mudando aqui, o Tesouro Nacional ele vendeu toda a oferta de... Então, 800... só mostrar rapidinho os gráficos, só para poder mostrar a sequência de gráficos lá. Coloca a produção gráfico 1 aí, por favor, número 1. Bora para os gráficos, então. Só para poder mostrar a evolução do... Não, essa ligação é muito importante para a BMC, não desligue. É que hoje é o Boy Magia que tá lá, então aí demora, né? Ih, Boy Magia tá nervoso hoje, maluco. Então aí, ó, é inflação de 21 e 22, não dando refresco. Então, já teve uma grande pancada, mas ainda tá tendo ajuste. Então, provavelmente esse gráfico da linha azul, que é 2021, vai piorar um pouco para a semana que vem, confirmando esse 8,71 dos últimos dias de IPCA. A tabela 2, por favor. Vamos para a tabela 2. A tabela 2 é aquela meta Selic, que provavelmente vai ficar reto até final do ano. O Banco Central já deu muito a entender que vai ser 1,1, então deve fechar o ano 8,25. Apesar do azul ser o IPCA subindo, provavelmente nós vamos fechar o ano com juros reais negativo. O que quer dizer isso? A taxa Selic abaixo da taxa de inflação. Então acho que esse laranja não se move mais. Eu moveria se eu estivesse no lugar do BC, mas pensando em cabeça de Banco Central, eu acho que ele vai ficar paralelo em 8,25 aí até final do ano. E o 3, por favor, que é sobre o PIB. Então o PIB azul para esse ano deu meio que uma estabilizada ali na casa de 5,04.
Ele já está algumas semanas muito próximo, 504, 5044, 5043, então pode ver que ele está praticamente uma linha reta há um mês, e essa linha alaranjada, que é para ano que vem, que só está fazendo cair, né? Eu acho que o que foi divulgado hoje, acho que foi 1,54, acho que foi final 4 também. Se alguém souber preciso, pode me corrigir. Então o laranja se distancia, piorando cada vez mais. E a tabela 4, que é a última tabela dessa sequência do Focus, é a união de 2001 e 22. Então, o que se espera para a economia nos 2 anos acumulados, de janeiro desse ano até dezembro do ano que vem? A grande piorada, teoricamente, já aconteceu, agora ainda está caindo, mas caindo muito mais leve em função de 22 do que em função de 21. Então, como o Daniel, pode tirar a tabela, por favor, como o Daniel adiantou para a gente, essa semana sai a prévia do PIB do Banco Central, pode ser que essa tabela aí mude para o Focus de semana que vem, dependendo do que for divulgado pelo BC, né? Legal, Cabral, bacana. Eu ia falar sobre NTN-B, mas antes da gente ir para esse assunto, vamos deixar ele um pouquinho para depois, porque o Eric DK já tá aqui com a gente, então vamos chamar ele para nossa conversa. Oi, DK, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, Gani. Todos estão nos assistindo. Estava aqui ouvindo a aula do Cabral sobre esse último boletim Focus. Eu também tenho uma opção de pergunta para você hoje, viu? Legal. Fechou, vambora. Hoje o cara tá esquema, congresso tá fechado. Eu tô de camiseta na sala de casa. Ah, rapaz, congresso hoje não tem. Legal. DK, deixa eu fazer. Deixa eu fazer só a primeira pergunta, aí eu deixo contigo aí, porque aí eu acho que vai ter assunto, viu? A gente estava falando justamente, né, sobre o peso do aumento dos combustíveis na inflação médica, na inflação medida, né, pelo IPCA, e que também projetou no Boletim Focus. Eu queria saber como é que está essa questão aí em Brasília. Eu sei que a semana é mais curta, feriado atrapalha um pouco os trabalhos também por aí em Brasília, mas como é que fica essa conversa? O Arthur Lira vai conseguir colocar em discussão a proposta de mudança na base de cálculo do ICMS no preço dos combustíveis? E essa medida ela poderia baratear o preço da gasolina em até 8% e do álcool em até 7%? Ô Dani, esse é um ponto que entrou na agenda política, tá? Essa questão da inflação, e eu vou mostrar para vocês que essa questão da inflação tem relação direta com a convocação do Paulo Guedes. Depois a gente entra nessa questão dos combustíveis. A gente viu semana passada um movimento muito forte por parte do Centrão, que culminou ali naquela convocação do Paulo Guedes para ele se explicar sobre offshores. Ali no meio da discussão, no meio aqui da movimentação política que teve, o Arthur Lira não estava presente na ocasião dessa convocação. Mas a leitura, com todo mundo que eu conversei ali dentro do Congresso, é de que poderia sim, tinha várias ferramentas para impedir essa convocação do ministro. Inclusive, a gente tem que lembrar que o próprio partido do Arthur Lira, o progressista, que também é o partido do ministro da Casa Civil, colocou lá o dedo digital em aprovando ali a convocação do Paulo Guedes. E o que isso tem relação com essa questão que o Cabral estava falando aí, mostrando os gráficos sobre a inflação? A turma aqui do Congresso, a classe política, está cada vez mais sensíveis à base. Eles estão voltando para os redutos eleitorais deles e estão vendo cada vez mais reações da turma no que diz respeito a essa questão do aumento dos preços, aumento dos combustíveis, aumento dos alimentos. Aí, aumento de alimento também repercute em falta de alimento na mesa das pessoas. Então, assim, essa questão cada vez mais impacta questões sociais, está presente dentro do Congresso. Há um sentimento por parte do Centrão de que os problemas na economia hoje se deve aí à condução do Paulo Guedes, se deve à agenda do Paulo Guedes. Então, a turma aproveitou o tema offshores para chamá-lo, para desgastá-lo ainda mais aí no momento que ele está tendo que se explicar. Então, a gente vê um movimento aqui dentro, Dani, do Congresso, um movimento aí de avançar em cima do Paulo Guedes. E tem um outro fator também que é importante colocar no radar de vocês. Daqui a uns 15 dias, que é praticamente amanhã,
a gente vai ter aí nas manchetes uma pancadaria, que é aquela pancadaria da ala Guedes versus a ala política com relação àquela questão do orçamento de 2022. Se a gente jogar aí no Google, se a gente olhar pelo retrovisor, os momentos de maior tensão entre Paulo Guedes e a ala política, seja do governo ou do Congresso, foi justamente na hora de elaborar esse texto final do orçamento. E com esse momento que ele está vivendo, de tendo que se explicar sobre offshore, tendo aí uma convocação batendo na porta dele, que tem como esse background que eu falei para vocês, essa questão da realidade está lá na ponta, a tendência é que o Paulo Guedes chega muito fraco na mesa de negociação quando for discutir o orçamento. E se vocês se lembrarem também, no passado bem recente, uma das principais brigas que a gente teve ali no mês de março foi o seguinte: existe aquela caixinha de despesas obrigatórias dentro do orçamento, e a turma foi lá com a mão grande, a turma do Congresso foi lá com a mão grande e tirou 30 bilhões dessa caixinha e botou numa outra caixinha que se chama despesas discricionárias, que são as despesas onde estão infraestrutura, são as despesas onde tem praticamente gastos com custeio, e então eles fizeram ali uma mudança de caixinha para outra, e o Paulo Guedes ficou tendo que catar aí uma forma de cobrir essas despesas que são obrigatórias. Então, eu estou colocando isso para vocês, porque todo esse contexto que a gente está vivendo aí de convocação, de offshore, e essa questão da inflação, tem um pacote aí que a gente está vendo cada vez mais impactar o humor dos políticos que vão sentar daqui a 2 semanas, 3 semanas com o Paulo Guedes para discutir uma coisa que é bastante sensível: gastos em 2022. Então, esse é um contexto. Quarta-feira, com relação ao ICMS e combustíveis, o presidente Arthur Lira tinha colocado aí essa previsão de votação, Dani, dessa proposta. Chama atenção para quem está nos acompanhando, porque esse é um tema que sempre traz volatilidade, e aí o Gani pode até explicar melhor do que eu, para os papéis da Petrobras. E da semana passada para cá, ainda não houve nenhum avanço com relação ao entendimento. Opa, acho que... Travou só para mim? Travou tudo. Não, travou. Travou só o DK pra gente. O pessoal avisa pra gente quando conseguir trazer o DK. Eu ia até repercutir essa questão, a gente depois volta com o que o DK estava falando, já que ele tocou no assunto Paulo Guedes. Eu queria saber também do Cabral e do Gani sobre essa questão do Guedes, que já dentro do governo estão falando aí o nome do ex-secretário Mansueto Almeida, e colabora aí com uma crítica aberta do ministro Marcos Pontes sobre redução no orçamento. Como é que vocês estão vendo essa situação? A saída do Guedes ele pode acontecer, já que o casamento ainda com Bolsonaro pode não estar tão firme assim? Mais um boato aí, Guedes, eu acho que Guedes ele deve ficar triste o mês que ele não cai. Tipo, cara, esse mês eu não vou cair, maluco, o que tá acontecendo? Entendeu? Deve ficar deprimidaço, maluco. Ele ainda é flamenguista, o time dele então que só ganha, então ele deve ficar arrasado, do tipo, cara, esse mês eu não tive nenhuma derrota. Então a chance pra mim é próxima de 0, a não ser que tenha, assim, algum muito batom na cueca. Se for só a história do offshore, que, ok, eticamente está errado, mas ele está provando que não movimentou, que ele fez uma trust que ele não chama de cega, ele dá um outro nome, parecido com o que Henrique Meirelles fez. Dias Toffoli arquivou o processo que tinha, logo Dias Toffoli, que é mega oposição, arquivou. Então eu acho que, assim, vai dar confusão no Congresso, vai dar problema de negociação, mas ao ponto dele cair, não acredito. Gani, eu queria que você falasse antes do DK, porque aí o DK volta ao que ele estava falando antes também. Eu acho que também não cai, muito improvável, né? Quantas vezes a gente já não ouviu que o Guedes iria cair? Agora, todo esse ruído aí, concordo com o DK, acaba enfraquecendo, e aí eu emendo enfraquecendo a agenda Guedes. E aí eu emendo uma pergunta para o DK, se isso abre espaço para um populismo no orçamento, viu, DK? Que eu acho que é isso aí que preocupa, né? Seja num aumento de benefícios por parte do governo federal e de emendas parlamentares. O Gani, é exatamente esse o ponto, tá? Trazer o Paulo Guedes combalido para uma mesa de negociação é o sonho de todo parlamentar em véspera de eleição, tá?
porque todo mundo conhece aí a linha do Paulo Guedes, e aí é uma linha que tem apoio dentro do mercado financeiro, ele é bastante inflexível por questões de ampliação de gasto, ou se houver ampliação de gasto, tem que ter uma contrapartida, ele sempre colocou isso. E aí que está o ponto, tá, Gani? Eu acho que a questão mais sensível é justamente o Paulo Guedes chegar muito combalido para essa mesa de negociação e ser atropelado. E como eu falei para vocês, em outros momentos, que foi no começo desse ano, que ele tinha até um pouco mais da rédea da condução aí da agenda dele nas mãos, ele foi atropelado, nesse exemplo que eu dei para vocês, naquela questão das despesas obrigatórias. Ali a turma do Congresso avançou em cima de gastos do governo, que são gastos obrigatórios, foram 30 bilhões que eles tiraram ali da caixinha do Guedes. Então, assim, para fazer mais estripulias ali na frente, é um passo, tá? E tendo em vista aí, principalmente, essa questão, esse sentimento que está começando a crescer, Gani, de que todos os problemas na economia é culpa do Guedes. Então, às vezes, a solução que eles encontram aqui é justamente reforçar o orçamento numa questão mais focada no populismo, para então conseguirem ter um discurso na base eleitoral, se reelegerem e depois só olharem para o fiscal em 2023. Então, é sim, Gani, um ponto de muita atenção, e saber que o Paulo Guedes vai chegar combalido numa mesa de negociação, isso deve colocar ainda mais no nosso radar possibilidades aí de criatividades orçamentárias. Legal. Ô, DK, você falou que você queria fazer uma pergunta pro Cabral. Se quiser, já pode fazer. Eu queria só chegar antes, Dani, eu vou fazer, tem várias questões de inflação que eu queria fazer para o Cabral, mas antes só bater um ponto que é muito importante, que você colocou, que é a questão do ICMS / combustíveis, tá? Existe aí no calendário do Arthur Maia a possibilidade de votação na quarta-feira. Ele colocou essa possibilidade na coletiva da semana passada, mas de lá para cá, Dani, não houve nenhum avanço com relação à questão de como vai ser criado o tal fundo, que seria um fundo que compensaria mudanças no ICMS, compensaria aí questões de estabelecer uma alíquota fixa para ICMS / combustíveis. Então, não há sinais ainda de evolução sobre isso. O Arthur esteve no exterior esses últimos dias, então é possível que a gente chegue na quarta-feira sem uma solução. Mas chama atenção para aqueles que estão nos assistindo que deve causar volatilidade, porque deve ter algum sinal aí do que vai ser essa proposta. E o maior receio hoje do investidor é justamente alterações no que já vem sendo aí uma prática da Petrobras com relação ao reajuste dos combustíveis. Então, mexer com isso vai ser um péssimo sinal para o mercado financeiro. Mais uma vez, a gente não sabe que texto que vai vir, eu acredito que a gente não vai ter votação dessa proposta na quarta-feira, mas a gente já deve ter uma sinalização do que a gente teve de avanço nos últimos dias. Isso com certeza vai trazer ainda muito pano para manga. E um sinal que eu coloco para vocês, um monitor volatilidade que eu coloco para vocês também deixar no radar, é um sinal por parte do time do Paulo Guedes com relação a um consenso, com relação às negociações que estão em torno dessa proposta. Se do lado do Paulo Guedes tiver uma sinalização positiva, aí eu acredito que essa proposta vai avançar com mais celeridade dentro da Câmara. Enquanto isso não houver, eu acho que esse impasse aí vai perdurar ainda um pouco mais. Mas com relação a essa questão da inflação, era justamente saber do Cabral se dentro desses números que estão sendo colocados já está a questão hídrica, se já estão outros fatores como esse do dólar também poder aumentar com relação ligada a questões políticas que a gente vai cada vez mais ver presente a partir do final do ano. Para esse ano, o hídrico, para mim, já está nessa número por volta de 9%. O mercado já colocou para dentro esse número e já tem até gente defendendo a possibilidade da questão hídrica ficar mais amena devido à chuva dos últimos 10 dias. A única discussão é que o pessoal ainda estava sem dúvida se tinha chovido no lugar certo. Tipo, se não choveu em alto mar, que não serve para nada, entendeu? Então, isso é a grande dúvida. Então, para esse ano tá. Para ano que vem, para mim ainda não tá. Para ano que vem ainda se tem muita dúvida sobre o câmbio, ainda se tem dúvida de hídrico, que para mim ainda não tá no preço, tá? E uma coisa que você provavelmente, Eric, vai escutar muito aí nos corredores em Brasília,
Nós, semana passada ou retrasada, conversamos com um cara que é responsável pelo GPM, tá? André Braz. Eu não sei se tem 1 ou 2 semanas já. E uma das perguntas que a gente fez, né, foi uma conversa grande, quase 40 minutos também. Ele falou que um dos vilões do verão pode ser o feijão. Feijão, ele não tem muito peso no IPCA, o peso é muito pequeno, mas ele é popular. Todo mundo come feijão. Então você pode ter numa virada de ano, que já é uma virada tradicional de reajuste de IPTU, IPVA, escola e etc. Que muita gente vai jogar no mínimo 10, porque vai aquele subconsciente, 8 e pouco é igual a 10, você ainda vai ter uma pressão num prato popular que afeta um pouco mais a classe baixa. Pô, isso vai ser tempero para a oposição no Congresso. Então ele mesmo falou, a gente espera que isso não aconteça em relação ao feijão, mas eu acho que pode ter o mesmo problema que teve há 2 anos atrás. Faltar feijão na praça, ter que importar feijão, o quilo de feijão bateu 8, 9 reais. Então o peso é pequeno, mas a notícia é bomba. A notícia impacta demais devido à nossa rotina. Então preste atenção nesse item feijão pro verão. Mas só para resumir a tua pergunta, para 2021 para mim já está na conta, para 2022 muito pouco. Porque eu acho que o próprio mercado espera que a crise hídrica se resolva e dólar é uma incógnita, tá? Um outro fator que a gente ouviu muito, Cabral, nos últimos meses, e aí acho que tem impacto direto nessa questão da inflação, é a questão da reabertura, né? Havia muita expectativa da reabertura, e aí queria uma análise sua sobre essa questão de que momento da reabertura a gente está com impacto no PIB e nesse momento que a gente está de reabertura, com impacto aí na inflação. Você acha que cada vez mais caminhando para uma 100% de reabertura, a gente vai sentir ainda mais essa questão na inflação ou não tem relação nenhuma? Tem. Tanto é que eu até brinco que a inflação fogo no rabete, né? Você está muito tempo dentro de casa, está doido para o mundo e com isso vai faltar serviços. Aí, o que mais puxou a inflação esse mês foi passagem aérea. Isso para mim já é a prova que a economia está voltando. Porque o setor aéreo está vendo que está voltando a ter demanda, está dando desculpinha, gasolina de aviação subiu. Não, eles estão tentando repor preço. Estão jogando o preço acima do que estava nos últimos meses para tentar recuperar 1 ano e pouco de 100 passageiros. Então, para mim, setor de serviços é problema de inflação até final do verão. Então, até final de verão, essa recuperação econômica, esse liberdade de ir e vir, sem nenhuma restrição ou restrição muito básica, vai puxar a inflação até março. Aí depois de março, acho que essa inflação de serviço meio que acalma. Só que em paralelo a isso tudo, meu camarada, nós estamos tendo uma inflação de bens. O que é uma inflação de bens? Por exemplo, esse fone preto que está aí no teu ouvido, que você está conversando com a gente. Ele pode ser produzido utilizando vários países do mundo para virar uma grande montadora na China. Por exemplo, a ponta de metal pode vir de Taiwan. Esse negocinho preto que sai o som pode vir do Vietnã. E tudo isso vai para a China e vira um grande fone de ouvido. Só que a gente está com problema em cadeia de suprimentos. Tem alguns países que ainda estão devendo encomenda antiga. Então você quer produzir o fone, mas você não tem um chip, você não tem um pedacinho. Então, com a economia voltando e a cadeia de suprimento ainda não totalmente regular, você tem uma inflação de bens. Do tipo, carro novo hoje é problema. O pessoal quer comprar carro novo e não tem. Não tem, acabou. Por que não tem? Falta vidro, falta uma peça do motor, falta um chip que era para ter vindo de Taiwan que não veio. Falta sempre alguma coisa. Eu não vou te entregar, ó. Eu entregaria o carro para minha sogra sem freio, mas nem todo mundo faria isso. Ok? Então você tem que entregar o carro completo para a pessoa. Então, ainda temos problema de... Oi? Como é que é? Airbag ou sem airbag? Não, sem airbag. Também tá com problema de airbag. Então eu entregaria sem freio e sem airbag e faria ela mandar fazer uns testes aí para ver se está funcionando. Então nós temos um problema de serviço de retomada da economia que já está retomando. Esse final de semana eu fui no shopping aqui no Rio, que é bem conhecido, chamado Barra Shopping. Não é mentira, ontem parecia Natal.
Há muito tempo eu não vejo um shopping tão cheio em um domingo. Eu sei que o Dia das Crianças é daqui a 2 dias. No caso, amanhã, em relação a ontem 2 e hoje amanhã. Mas ontem parecia Natal. Era multidão no shopping. Uma multidão. Loja que tinha presente para criança era lotado. Loja americana lotada. Assim, eu acho que o povo não aguenta mais ficar em casa, nem que vá para tomar um sorvete da rua. Só que vai um sorvete aqui, um negócio ali, outro aqui. Então, para mim, inflação de serviços incomoda até o final do verão e bens é uma grande dúvida. Vai depender quando cadeia de suprimento regulariza. Isso tudo, meus amigos, para não falar que a China, esse final de semana, começou a dar a entender para o mundo que vai ter dificuldade de distribuição de fertilizantes e de agrotóxicos. Por quê? Porque as fábricas delas na China utilizavam muito carvão para produção. E eles estão diminuindo a compra de carvão. Então eles vão produzir menos agrotóxicos e fertilizantes e já deram a entender que vão dar preferência ao mercado local. Então o cara aqui no Brasil que quer produzir soja, trigo, café, laranja, o que for, que precisa de um desses dois, vai ter que pagar mais caro para ter. Então, tipo assim, tá um inferno ideal de pequenas notícias que pode virar uma grande notícia. Inflação, hiperinflação? Não, muito longe disso. Nem próximo. Mas uma inflação que pode incomodar um pouco mais por pequenos fatores, eu acredito. Incluindo o fogo no rabete. O presidente falou justamente sobre isso, né? Desculpa, Gani, ele acabou falando justamente que vai ter desabastecimento no Brasil a partir de 2022, justamente por causa da falta de fertilizante. E só complementando aí o que o Cabral falou da inflação de serviços, né? Como a gente vive uma inflação que ela está ligada a preços administrados, combustíveis e energia, e a maior parte dessa inflação está nisso, mas a gente também tem uma inflação de serviços que está ligado com o que o Cabral falou, essa demanda reprimida, né? E aí com o processo de reabertura da economia, há uma pressão sobre os preços, aliado a um gargalo de produção. Esta inflação, ela é perigosa. Por quê? Porque a inércia inflacionária, ela é maior do que a inflação ligada a preços administrados. Os bens, eles estão ali no meio do caminho, mas a inércia na inflação de serviço é aquela que a inflação está alta e aí os empresários do setor, por terem essa percepção de aumento de inflação, de aumento de custos, etc., acabam aumentando o preço hoje e potencializando uma inflação futura. Isso não é porque eles são do mal, nada disso, é a própria dinâmica da expectativa inflacionária. Então ainda tem este fator também. Boa. Aquele famoso, se o mês que vem vou repor o meu feijão, o meu arroz de mais caro, eu já aumento antecipado para ter dinheiro mês que vem para comprar uma coisa que eu nem sei se vai aumentar. Eu queria até acrescentar um negócio que o DK falou. Vocês colocam aí como perspectiva uma taxa Selic em quanto? Em 2 dígitos ali no primeiro trimestre de 2022? Eu particularmente não sei a visão do... eu também acho que não. Acho que para o final do ano são mais 2 altas de 1 ponto percentual e o ano que vem podendo chegar a 9, mas não acho que 2 dígitos para primeiro tri, não. Eric, qual o problema que o Banco Central pode ter? Se ele jogar essa inflação, esses juros para 10, ele pode criar um pequeno problema numa virada de ano. Imagina você lá sentado em São Bernardo do Campo, Paulínia, sei lá, Salvador, no Brasil inteiro, falar, esse ano, juros de 10... O relatório Focus, que é o relatório de economia, falando de crescimento de 1,5 e ano eleitoral, eu vou investir na minha fábrica? Eu vou investir no meu negócio? Não. Porque o dinheiro está caro, estamos num ano de eleição e nós temos possibilidade de PIB muito ruim. Então, isso pode piorar a vida do BC no final do ano que vem. Como assim? Se a economia der uma piorada, gringo não entra. Gringo não entra e o real desvaloriza. Real desvaloriza, pressiona a inflação no final do ano que vem, que ele quer acalmar. Então eu te digo que hoje a situação do Roberto Campos Neto deve ser desesperadora.
Ele quer brigar com a inflação, mas ele sabe que dependendo da briga, ele ferra o PIB. E ele volta a ter a briga com a inflação no que vem de novo. Então, meu amigo, é tenso, tenso. Com certeza essas reuniões do cupom deve ter muita coisa que não é pública, porque não é para ser pública, deles com essas dúvidas aí no ar do que fazer com essa curva de juros. Boa. Ô, DK, antes de devolver aí, que eu acho que você tem mais pergunta, eu queria voltar a um tema que o próprio DK falou agora há pouco sobre a questão da crise hídrica. Saiu uma notícia hoje que a possibilidade agora de Laninha entrar aqui no Brasil, entre a primavera e o verão, está passando dos 70%. Ou seja, se a gente tiver realmente o Laninha como já está sendo cogitado, já com mais de 70%, a gente vai ter menos chuvas a partir do mês de novembro, a gente vai ter noites mais frias e dias mais quentes, ou seja, a gente vai ter uma possibilidade de uma crise hídrica muito maior do que a gente está imaginando. O que significa isso para a inflação? Um peso muito grande, né? Porque a energia elétrica impacta diretamente no IPCA, tem um dos maiores pesos no índice, e significa um aumento de custo de produção também, né? É mais reajuste de energia para evitar um racionamento, e aí você tem um efeito disseminado, né? Se isso se concretizar, aí tem que fazer conta, né? Mas é um impacto significativo, sim, na inflação. Cabral? E fora o impacto psicológico, né? Imagina a pressão lá no mundo do Eric DK. Putz, a inflação tá subindo, tá disparando. E o governo, que inflação é essa? Pô, não viu a crise hídrica desde 2019 que não dava para ver, não vem com o papinho de querer jogar não, que ninguém resolve uma hidrelétrica em uma semana, é uma coisa histórica. Putz, aí é uma bola de neve, meu amigo, que vai ter consequência em vários lugares. Da economia à política, passando pelo nosso pessoal, por tudo. Tenso. Como é que o governo está tratando isso? Eu não entendo de temperatura, mas eu torço para que não aconteça. Eu acho aí, Dani, que entra um pouco do que o Gani perguntou sobre algumas estripulias no orçamento, tá? A gente viu recentemente aqui passar o Vale Gás. A gente está no meio dessa discussão aí de aumento de combustíveis, aumento da questão de energia elétrica, aumento do próprio gás, do botijão de gás. E uma das alternativas que o Congresso tirou aqui da manga, da noite para o dia, foi um Vale Gás em que 50% aí do preço vai ter que ser pago pelo governo. E isso não foi combinado ali com o time do Paulo Guedes. Essas perguntas que eu fiz para o Cabral e para o Gani vai muito nessa linha, porque a gente está começando a ver cenários cada vez mais endurecidos nessa questão da inflação, impactos cada vez mais na realidade das pessoas, e isso vai, de uma certa forma, impactar ali 2022. Então, eu acho que dentro de toda essa questão que o Cabral e o Gani colocaram, tem esse fator aí do orçamento que vai ser votado ali no apagar das luzes de 2022 e alternativas como o Vale Gás, dentro da atual realidade, devem brotar aqui a qualquer momento, de todas as formas. Então, é aí que a gente tem que estar olhando, porque a turma aqui não faz o cálculo no curto prazo, não, perdão, no longo prazo. A turma faz o cálculo político no curto prazo. E se tiver que esticar algum gasto público, algum gasto do governo para eles se reelegerem, isso vai ser feito. O Eric, eu costumo dizer, tem uma frase, acho que você deve conhecer, que é: a primeira lei da economia é a escassez. E a primeira lei da política é esquecer a primeira lei da economia, né? Ô Eric, eu posso fazer uma... Não é isso aí? Gani, a turma faz o cálculo seguinte: lá na frente a gente arruma, lá na frente se acomoda o próximo governo aí, que a gente viu isso com os precatórios, né? Dividiu um precatório, 50 bi agora, 40 bi para o próximo governo é que se acomode com esses gastos. Então, eles vivem muito mais desse curto prazo, que tem essa questão aí no meio, que é uma eleição, do que olhando para números, até porque às vezes os números também são contraditórios. Então, o pessoal aqui
quando ouve um Cabral falando, quando ouve você, Gani, falando que as coisas podem ficar um pouquinho mais feias na questão econômica, aí a turma aqui ainda acelera ainda mais esse processo de populismo. Ô, Eric, por falar em precatório, como é que está a situação aí dos precatórios? Gani, a gente teve semana passada aquela apresentação do relatório. Queria até devolver a pergunta para você, para saber como é que o mercado financeiro leu a inclusão ali do parcelamento da dívida da Previdência. Isso aí foi um fato novo também, que não estava no radar. E essa semana não deve ter muita coisa ali na comissão, e a expectativa de votação na comissão ali no dia 19, numa terça-feira. Mas eu queria te ouvir também a respeito aí dessa nova engenharia no precatório que eles colocaram, que é esse parcelamento em 20 anos de despesas da Previdência dos municípios. A princípio, o impacto não foi negativo no mercado. Acho que o mercado entendeu que é uma confluência aí de interesses por parte do executivo e do legislativo na resolução do problema. Mas isso não impactou, não foi o fator mais importante para a Bolsa, né? Não teve um grande impacto. Não sei se o Cabral teve a mesma percepção. Eu concordo contigo, você tem ideia, eu nem lembro que dia foi isso, mano. Não vou nem mentir, eu nem lembro qual foi o pregão que foi afetado. Né? Foi bem recebido, ODK, pelo mercado. Eu acho que por essa ideia aí de tentar resolver a situação, né? Estão tentando se mexer e isso que você colocou, né? De você poder abater dívida da União, né? Dívida previdenciária. Tinha até também uma possibilidade de trocar por imóveis da União, né? Então você usa o precatório, algo do tipo, né? Que está no texto. Então eu acho que o mercado está, né, interpretou bem dentro da medida do possível aí, das suas limitações, né? A inovação, Gani, que o texto trouxe foi parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios. Isso, de certa forma, traz o apoio das bases, dos prefeitos que estão lá na ponta, mas abre um espaço aí que o governo, no orçamento que o governo não estava esperando, né? Porque quando você fala em parcelar uma dívida, você está falando aí que no curto prazo ali tem um espaço que tem que ser ocupado, alguém vai ter que pagar isso, né? Então, assim, por isso que dessa pergunta, eu acho que dentro da comissão está praticamente resolvida essa questão da PEC dos precatórios, mas a gente tem que se atentar também quando for para o plenário, porque quando for para o plenário, aí devem surgir também algumas questões que podem sim ferir as regras do teto de gasto, porque é justamente aí que eu acho que o investidor está olhando, possíveis mudanças na regra do teto por meio dessa PEC. Até aqui, as coisas estão vindo como o governo vinha construindo, exceto essa parte aí desse parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios, mas eu acho que a grande atenção vai ser ali no plenário, ainda não tem previsão de quando isso vai acontecer. E essa é uma das propostas que é aquilo que a gente até conversou em outros programas, né, Gani? Atende tanto ao governo quanto aos parlamentares, então a chance dela avançar é muito maior do que qualquer outra nesse curto prazo. Perfeito. Não, e só, ODK, talvez o mercado não se atentou a isso que você falou, de abrir um espaço, né, do orçamento, que, enfim, esse dinheiro vai ter que ser pago de algum lugar, né? Vai ter que vir de algum lugar para cobrir essa dívida previdenciária, esse alargamento de prazo, né? Alongamento de prazo. Então, talvez o mercado não esteja atento a isso, né? Pode ser, é uma ineficiência, pode ser. Por isso que é importante acompanhar o Eric, viu, pessoal? Em questões políticas impactam. Posso fazer a pergunta para o Eric? Lógico. Eric, meu camarada, como é que está aí no Congresso a votação do imposto de renda que veio dos deputados? Está morto mesmo? Acabou? Nem preciso mais te perguntar isso, que é o imposto de renda e os dividendos. E como é que está a 110 com o Pacheco? Como é que estão as duas reformas tributárias no Senado?
A reforma 110, a PEC 110, que trata do consumo, com muitas dificuldades, tá, Cabral? Teve a apresentação do relatório na semana passada, e aí alguns leram que agora começou a ganhar tração essa PEC 110, que trata da reforma tributária do consumo. Mas não, tá? Essa é uma reforma que está se arrastando no Congresso há 2 anos, ainda tem muitas peças desencaixadas nesse puzzle. E o pior de tudo, Cabral, é que 2 dias depois da apresentação do relatório, o próprio líder do governo no Senado enterrou a proposta, dizendo que havia muitas dificuldades nela avançar. Então, quando o próprio líder do governo fala que não vai avançar, é porque as coisas estão bem ruins. E lembrando que essa é uma proposta também, Cabral, essa PEC 110, que o governo sempre foi contra, tá? O Paulo Guedes nunca foi favorável, nunca sentou na mesa para discutir essa proposta. Então, as chances dela avançar são bastante reduzidas. Com relação ao imposto de renda, a reforma tributária do imposto de renda, ela também está com muita dificuldade. O próprio relator tem colocado aí problemas para avançar no ano de 2022. Houve aquela movimentação do Paulo Guedes para tentar colar nessa proposta a questão do Auxílio Brasil, a questão da reestruturação do Bolsa Família. O que foi isso? O Paulo Guedes falou o seguinte, só vai haver reestruturação do Bolsa Família se houver a votação dessa proposta do imposto de renda, porque nela tem aquela previsão de taxação de lucros e dividendos que vai render aí cerca de 10 bilhões de caixa para o governo. E com esses 10 bilhões, então, a gente vai reestruturar o Bolsa Família. Só que esse mesmo discurso ele utilizou na PEC dos precatórios. Aí a turma aqui do Senado falava ou uma coisa ou outra, as duas, Paulo Guedes, você não vai conseguir levar. E a turma, então, tem dado mais atenção à PEC dos precatórios, porque ali vai abrir um espaço orçamentário também para a reestruturação do Bolsa Família. Posto isso, há dificuldades dessa reforma avançar, porque ainda tem resistência de vários setores ali dentro do Senado. E tem um ponto também, Cabral, é que ela está começando a ser totalmente desestruturada do que veio da Câmara, tá? E aí a gente está falando já de percentuais da taxação dos lucros e dividendos, lembrando que ela chegou na Câmara com um percentual de 20%, na Câmara alterou para 15%, hoje já está se falando também em alterar mais ainda essa taxação, e toda vez que quando a gente fala em mudar essa taxação de lucros e dividendos, isso justamente vai impactar o orçamento aonde o Paulo Guedes previa fazer caixa para depois utilizar em outras áreas. Então, reduz-se o percentual da taxação, reduz-se a arrecadação e o Paulo Guedes fica cada vez mais desesperado que está vendo ali perder receita. E do outro lado, tem aquelas questões de reduzir aí, acabar com alguns benefícios de algumas empresas, alguns setores têm alguns benefícios previdenciários, o Paulo Guedes é dessa linha, só que a turma do Senado está falando, não vamos acabar com isso de uma vez só, não, vamos escalonar isso, vamos dividir isso em vários anos. Só que tem um fator, gente, quando o Paulo Guedes na proposta para acabar com alguns benefícios para alguns setores, ele também já estava contando com aquela arrecadação para justamente fazer caixa e implementar em outras áreas. A partir do momento que o Senado começa a falar, não, vamos parcelar isso, ele já não pode mais contar com 100% daquilo que ele prevê de arrecadação. Então, Cabral, esse é um tema que ainda tem muito pano para manga, está sendo ali no Senado completamente desvirtuada a proposta que saiu da Câmara, e depois, no cenário mais otimista de todos, se passar ali no Senado, ainda volta para a Câmara, e a gente já está em quase meados de outubro, né? Eu acho que dificilmente essa proposta a gente vai ver votada no Congresso até dezembro. O Eric, pode fazer mais uma aí, Morales? Pode. E depois mais uma. Estou na fila. Tá na fila. Se eu não me engano, do Renan Calheiros dizendo que já teria ali um dispositivo via CPI, né, para mandar para o Supremo Tribunal Federal contra o Bolsonaro e que não precisaria passar pelo Augusto Aras, o Procurador-Geral da República. A minha pergunta é, você acha que isso avança? Qual que vai ser o impacto disso? E isso esse dispositivo abriria espaço para o quê? Para um impeachment? Seria isso?
Bom ponto, Gary. Eu acho que dificilmente o Supremo aceitaria o processo que vai sair da CPI. E aqui é bom colocar para todo mundo que está nos assistindo, é que a CPI não tem poder de condenação, tá? O que a CPI faz? A CPI levanta informações, levanta o que ela encontrou, que acha que encontrou de errado, e encaminha para as autoridades. As autoridades, a partir disso, a partir desses elementos, vão então instaurar processo e vão dar prosseguimento nas investigações ou não, tá? Tem a opção de falar assim, ó, tudo que vocês acharam aqui para a gente não é válido, a gente vai deixar aqui no arquivado. Então, não acredito, pode até ser enviado esse processo direto para o Supremo, mas eu acredito que vai ser devolvido para o PGR, e o PGR, então, vai instaurar um processo, e a partir desse processo, depois, vai encaminhar para o Supremo Tribunal Federal. É um pouco o que aconteceu, gente, com essa questão do offshore do Paulo Guedes, tá? O que aconteceu? Os partidos de oposição ali no Senado encaminharam um pedido de investigação contra o Paulo Guedes direto para o Supremo. Aí o Supremo falou assim, calma, não sou eu que tenho que investigar, quem tem que investigar são outras autoridades. Reencaminha isso para a PGR. Foi por isso que houve essa negativa do Dias Toffoli de o próprio Supremo investigar o Paulo Guedes, porque existem várias etapas dentro dos judiciários, e uma das etapas é justamente a etapa da PGR. Então, eu acredito que a gente vai ver manchetes, Gani, de tentativas, encaminhamentos para o Supremo, mas o Supremo deve dar como resposta a isso, não, calma, primeiro lá na PGR, depois a gente aqui, então, instaura um processo. E se no cenário de que o Supremo acate essa investigação encaminhada pela CPI, o que ia ser muito incomum, tá, Gani? Isso até hoje não aconteceu. O que acontece? Não existe um processo de impeachment por parte do Supremo. É um pouco do cenário que a gente viu no Temer. O Supremo, então, designa um dos ministros para ser o relator. Esse ministro encaminha para a Câmara dos Deputados um pedido de abertura de processo contra o presidente da República. É o que a gente viu contra o Michel Temer, é o que a gente viu naquela ocasião do Joesley Day. Houve o Joesley Day, o Supremo Tribunal, então, encaminhou para a Câmara dos Deputados e falou assim, vem cá, eu abro ou eu não abro um processo contra o presidente da República? E dentro do mundo político, o que aconteceu no caso do Michel Temer foi que as coisas não avançaram. Então, ainda teria essas etapas, e aí não seria o impeachment, mas seria, sim, essa questão de um processo contra o presidente, tá? Basicamente, seriam esses os passos. E esse processo contra o presidente que julgaria, o Eric, se isso avançasse, na hipótese disso avançar, claro? Então, vamos lá. O Supremo, então, consulta o Congresso, aí o Congresso dá o ok ou não para o avançar de um processo contra o presidente da República. Isso, tendo o ok no cenário que teve o ok do Congresso, volta para o Supremo, e aí os 11 ministros têm que decidir com relação a esse processo, se o presidente é culpado ou não. Então, são várias etapas. A etapa do Congresso, que foi, como eu dei exemplo para vocês, na questão do Temer, morreu ali no Congresso, não avançou, teve seus cursos que todos conhecem, né? Mas mesmo no Congresso dando aval, volta para o Supremo, e aí precisa ali de 6 votos dos ministros, 6 dos 11, para condenar um presidente da República. Perfeito. Cabral, tem pergunta? Deixa eu tirar uma dúvida contigo, mudando um pouquinho de tema, mas ainda sobre Brasília. Bolsonaro, em algum evento nesses últimos 3 dias, que eu vejo quanto eu confundo o calendário, tá? Ele mesmo está pessimista com a possibilidade de passar André Mendonça. Ele falou isso em algum evento entre quinta-feira e ontem. Algum desses eventos, perguntado ele sobre André Mendonça, ele mesmo, não sei, ele é um evangélico, a gente está querendo, mas não estamos percebendo muita força no próprio Senado. Teve uma união de senadores sexta-feira que pressionou Alcolumbre e só tinham 20 senadores. Aí a dúvida é se ele vai conseguir mais os outros 21, porque tem que ter 41 de 81 e etc. Pelos seus bastidores aí, como é que tá André Mendonça? Vão tentar ainda ele, vão cozinhar um galo, vão botar o cara da PGR, afinal, como tá essa vaga aí que o próprio Supremo tá falando, ok, não ter tido problema. Então indica outro nome, eu não posso eu ficar desfalcado aqui há meses, que o problema não é só julgar, não é só falar em plenária, toda a parte de trás de bastidores, que falta um juiz e 11, é muita coisa para o Supremo em si continuar trabalhando. Então, como é que está toda essa vaga do André Mendonça aí, por favor?
E tem um ponto também, Cabral, que é importante. Faltar um ministro dentro dos 11, a gente abre a possibilidade para empates. A gente justamente tem um número ímpar, a gente não tem empate. Então, em certas votações, é crucial aí ter os 11 ministros presentes para um julgamento. O que se fala aqui, Cabral, hoje é que vão empurrar para novembro, tá? Você saiu já de outubro, o calendário já está sendo projetado ali para novembro. Eu acho que seria até a primeira quinzena de novembro a última cartada aí para ver se ele vai avançar ou não dentro do Senado. Passado isso, gente, entrando na segunda quinzena de novembro, a turma que vai apertar o play nessa história do orçamento que o Gani colocou ali no início do nosso bate-papo. Eles só vão querer saber só disso. Então, sim, as chances de avançar ficam cada vez mais reduzidas. Mas dentro do calendário político, Cabral, ainda tem esse espaço aí até o dia 15 ali de novembro e já se projeta aí uma tentativa para esse dia, tá? E aí, como é que eu vejo? Passando no Senado, eu acho que o Rodrigo Pacheco, já puxa, passando na CCJ do Senado, que é a comissão onde está essa questão, o Pacheco já puxa direto para o plenário de imediato, na semana seguinte ou no dia seguinte, a depender do dia da votação. Então, tem espaço ainda assim, tá, Cabral, para isso avançar. Agora, um ponto que é importante também, já que você falou de Bolsonaro, Cabral, há uma expectativa muito grande com relação à questão do Paulo Guedes, tá? Ele até o momento não deu nenhuma declaração sobre isso, e aí coloca no radar também de quem está nos assistindo, amanhã ele colocando, falando de uma forma aí depreciativa do caso, ou fazendo críticas sobre o caso, isso vai ter impacto e vai estar, sim, especulações sobre a permanência do Paulo Guedes. Então, aqui em Brasília, tem chamado bastante atenção esse silêncio do presidente Bolsonaro com relação a esse caso do Paulo Guedes. E aí a gente pode ver, ou ele estancar uma crise, como a gente comentou no programa anterior, ou ele estender uma crise. O que chama atenção nesse episódio do Paulo Guedes, da convocação que a gente comentou mais cedo, é que teve o sinal verde ali do Palácio do Planalto para que ele fosse convocado. O ministro da Casa Civil, que fica na antessala do presidente da República, não atuou para barrar a convocação do Paulo Guedes. Então, há, sim, uma expectativa sobre um primeiro posicionamento também do Bolsonaro sobre o Paulo Guedes, e lembrando que o Paulo Guedes ficou em silêncio praticamente a semana toda e só veio dar alguma declaração ali na sexta-feira. Mais uma vez, o fato dele ter offshore não quer dizer que ele tem alguma ilegalidade, que ele tenha cometido algum crime. Mas dentro da questão política, há muita apreensão dentro desse contexto offshore que leva àqueles outros fatores que eu falei para vocês, de dar um recado aí para a equipe econômica com relação à crise que a gente está tendo aí de inflação, com relação até a liberação de emendas, que também a gente já está batendo no final do ano e a turma começa a pressionar por mais recursos. Então, também temos que colocar no radar declarações do presidente Bolsonaro que vai impactar ali nas ações de dentro do Congresso com relação ao ministro. Gani tem mais uma pergunta, depois eu tenho mais uma e depois a gente encerra o DK por causa do horário também, porque a gente eu tenho mais uma. Do DK. Então, rapidinho. Eric, rapidinho, sua avaliação qual foi a do Lula na sexta-feira? Foi um negócio meio esquisito, né? Qual foi tua avaliação? O Gani, ele esteve aqui em Brasília, tentou reunir algumas lideranças, e o que a gente percebeu, Gani, que ele reuniu lideranças que já estavam com ele em outros carnavais, tá? Lideranças ali do PMDB, lideranças de outros partidos que já conversam com ele, principalmente ali no Nordeste, já há algum tempo. Ele começa a se movimentar assim, ele começa a dar sinais de que vai tentar aí compor com parte do Centrão, com parte aí do PMDB, só que aí causa uma confusão grande, Gani, porque é aquilo que você vem perguntando também em todos os programas sobre a terceira via. Hoje, o MDB que o Lula tem aí namorado está justamente tentando construir uma terceira via que pode ter aí
o novo União Brasil, que é aquela fusão do PSL com o DEM, é uma terceira via que pode ter aí o PSDB, que pode ter o PSD do Kassab. Então, assim, o Lula consegue embaralhar um pouco, ainda mais esse centrão, essa terceira via, que está tentando construir uma candidatura e consegue deixar ainda mais confuso qual o futuro dessa terceira via. Porque a gente pode ter aquele cenário de que a gente vai ter candidatos na terceira via, mas candidatos sem apoio em determinadas regiões, justamente porque alguns caciques vão apoiar o Lula ou vão apoiar um outro candidato que não é o próprio candidato do partido que vai ser lançado. Isso acontece demais dentro da política, tá? Um partido lança um candidato, mas esse candidato não tem apoio lá na ponta em alguns estados, porque o partido lá na ponta defende a candidatura de outros nomes. Então, o Lula, se fosse para resumir, coloca ainda mais dificuldades aí para essa terceira via se viabilizar, porque ele mistura bastante ali as conexões entre eles. E tem um outro ponto que eu queria bater também, aproveitando a sua pergunta, é do Sérgio Moro. Olha que interessante, gente. Antes do Moro entrar no governo, quando ele entrou no governo do Bolsonaro, o que a gente via aqui em Brasília? Ele era o sonho de consumo de qualquer partido. Ele era o sonho, faziam fila na porta dele para convocá-lo para ser o candidato do partido. Hoje é o contrário. A gente vê o Moro rondando aqui em Brasília e a classe política para ver a temperatura, para ver se ele é aceito. Vocês percebem como inverteu esse papel? Nossa. E os políticos percebem isso, tá, gente? A partir do momento que ele passou a procurar, a turma começou a entender que o capital político dele reduziu bastante, e aí eu acho que hoje está com muita dificuldade dele emplacar o nome dele dentro de um grande partido. Pode ser sim que um pequeno partido abrace ele, só que a gente vai ter que ver qual o apetite do Sérgio Moro para estar dentro de um pequeno partido numa disputa que vai ser bastante acirrada. É tipo a IRB, né, no mercado financeiro. Todo mundo queria, agora não quero mais, né? Tipo IRB, né? Mas vamos lá. Vamos conversar. IRB, Cogna, Oi, comboio do pó. É por aí. Deixa eu tirar uma dúvida. Aproveitando essa pergunta do Lula com cacique, você acha que essa possibilidade do Alckmin ir para União Brasil é de alguma forma tentar reforçar Rodrigo Pacheco? Que provavelmente ele traz bastante São Paulo, né? Independente de ser eleito ou não, ele traz alguns milhões de votos para São Paulo. Cabral, esse seria o desenho perfeito para uma candidatura a Pacheco, tá? Esse é o desenho que o Kassab construiu, mas dentro de uma realidade do PSD. Que desenho que é esse? É ter o Alckmin como ponta de lança em São Paulo, que ele está, inclusive, hoje desponta nas pesquisas e tem um histórico muito positivo dentro de São Paulo, e ali, a partir disso, fazer um palanque nacional para um candidato que seria o Rodrigo Pacheco. Esse é o desenho do PSD. Está confuso ainda o que esse União Brasil vai querer como candidato, porque o União Brasil tem flertado nesse momento com todo mundo, com Moro, com Pacheco, com Mandetta, com vários outros que podem surgir. Então, o União Brasil até hoje também não se decidiu que posição que ele vai ter dentro do Congresso, se ele vai ser situação, se ele vai ser oposição, se ele vai liberar a bancada, porque a gente tem que lembrar agora que tem mais de 80 deputados, e você comandar 80 deputados é difícil, você conseguir ali uma ordem unida para todo mundo votar igual. Então, assim, tem ainda várias questões sobre o União Brasil que estão em aberto, entre elas essa questão de posicionamento dentro do Congresso e que candidatura que eles vão ter para presidente em 2022, e se vão ter, tá, Cabral? Pode ser até que eles não tenham essa candidatura, e aí a gente está acompanhando isso com lupa. Mas esse desenho, em configurando o Alckmin no União Brasil com o Rodrigo Pacheco candidato, é um dos melhores cenários para o Pacheco, lembrando que São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, e se você sair ali fortalecido, você já tem uma grande chance para avançar no resto do país. Legal. Se conseguisse Eduardo Paes no Rio, ia ficar um pouco mais forte ainda. Só que Eduardo Paes saiu, né? Em maio, agora ele saiu do DEM, Esse é o desenho do Kassab. Ele conseguiu trazer o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Ele, em Minas Gerais, ele tem um prefeito de Belo Horizonte
que é fortíssimo lá em Minas Gerais como um todo, e teria, então, o Alckmin em São Paulo. Então, o desenho do PSD para a candidatura presidencial passaria por essas três peças: São Paulo, o Alckmin, Minas Gerais, o prefeito de BH, e no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. Esse foi o desenho que foi montado para projetar uma candidatura nacional. Só que no meio do caminho tem o União Brasil, que é bastante grande, né? É uma montanha que, para ser transpassada, vai ter que escalar um pouquinho. Para poder encerrar aqui o programa, que já está para começar a The Trade, vira e mexe, aparecem aí conversas de que o governo e o Congresso estariam se movimentando aí para acabar com a proibição sobre jogos de azar. E aí poderiam funcionar os bingos, cassinos, entre outros estabelecimentos que trariam uma forte arrecadação para o governo. Hoje, uma das compensações ensaiadas no Senado foi justamente para a gente continuar com esse tipo de benefício para alguns setores, a gente então vai começar a taxar os jogos, porque isso pode trazer uma arrecadação de cerca de 30 bilhões. É quase uma CPMF, né? Aquela antiga CPMF que a gente viu nos outros governos. Então, esse é um tema que vai e volta com frequência, tá? Existe uma pressão aqui de alguns setores, mas até hoje é um tema que não conseguiu avançar. A última tentativa, e aí a gente vai ter que estar monitorando, é pegar carona nessa reforma do imposto de renda para servir de argumento aí para manter benefícios para alguns setores e servir de argumento, inclusive, para mudar ali aquela tabela do imposto de renda, porque no Senado, como eu falei para vocês, o texto da reforma do imposto de renda está sendo completamente desconfigurado, e a possibilidade, inclusive, de se aumentar aquele percentual de pessoas que vão poder ficar isentas do imposto de renda. Porque a partir do momento que você mexe na tabela do imposto de renda, o governo está perdendo a arrecadação. E perdendo a arrecadação precisa, então, tirar de algum lugar. E esse algum lugar, o que estava sendo aventado, era justamente os jogos. Então, os jogos com 30 bi, com perspectiva de arrecadação de 30 bi, poderia ser a solução para mudança maior na tabela do imposto de renda, poderia ser a solução também para essa questão de manutenção de benefícios tributários para alguns setores. Mas, Dani, apesar de ter todo esse contexto, de ter sido colocado dessa forma nas mesas de negociações, é um tema ainda que se arrasta, é um tema ainda que tem muita resistência, tá? Fala, Cabral. Só uma última pergunta. Falando em jogo de azar, ô DK, eu sonhei com a minha sogra. Eu devo jogar no urubu ou na cobra? Como flamenguista, eu ficaria no urubu. Não, só pra saber. Sonhei com ela, você joga no urubu ou na cobra no jogo de azar. Então tá bom. Eric, obrigado pela participação. Deixa seu recado aí, pode passar o seu recado final aí. Não, a ideia é só agradecer esse bate-papo, essa última hora de bate-papo com vocês. É sempre muito divertido. A gente acha que consegue trazer conteúdo aí de uma forma bastante leve. E, enfim, agradecer as perguntas e aqueles que estavam nos assistindo e desejar aí um bom feriado a todos. Valeu, Eric DK. Obrigado mais uma vez. Um abraço para você. Até mais. Valeu. Ô, Cabral, aproveitando aqui, a gente já tá para acabar o programa, faltam 2 minutos. Dá para falar de leilão? Dá, a gente invade 3 minutinhos, depois eu tiro o programa da Débora lá com os moleques também. Fica rouba-monte, né? Primeiro o Felipe pedalada, rouba lá de né? Tipo pedalada fiscal. Ô, Cabral, esse é o princípio da pedalada fiscal, né? Daqui a um mês vai começar pelo Daniel, no Bom Dia Rural lá de manhã, ele vai pegar do pré-market, do market, do estoque, vai assim. Quando vai ver, 8 horas da noite, ainda tá começando a live de meio-dia. Eu vou Vamos ter lá, então, a minha povo. vingança. Vai lá. Hoje, vamos zerar. Toda terça-feira, que no caso amanhã, acontece o leilão tradicional de NTNB, que é aquele título indexado à inflação. Só que o que o governo tem feito? Quando o feriado é terça, ele não tem jogado para quarta, ele tem antecipado esse leilão
e está fazendo na segunda. E hoje, então, foi um dia de NTNB, foi dia de leilão. Então, não esquecendo, a NTNB é aquele título que quando alguém compra, ganha a inflação mais uma taxa. Então, por favor, coloca a tabela lá da NTNB, que é a tabela foi a última que eu mandei. Qual o número dela? Número 5, por favor. Então, o leilão de NTNB, hoje aí 11 de outubro, né, véspera do feriado. Tradicional leilão quinzenal. O que é quinzenal? A cada 15 dias ele faz uma rotação nas emissões. Então, a gente consegue comparar com 28 de setembro, 14 de setembro e 31 de agosto. Em relação a 24 e 28, eu não sei precisar, mas 2040 foi a maior taxa que o Tesouro Nacional pagou em um leilão com vencimento em agosto de 2040, tá? Que quando eu falo isso, muita gente fala, já comprei título a 8, já comprei título a 7,5, ok. Mas com vencimento agosto de 2040, a maior taxa foi no leilão de hoje, algo próximo de 5,04%, mais a inflação do período. Então, notícia boa, uma emissão boa, captou uma boa grana, tá fazendo para mim o colchão do ano que vem. Notícia ruim é que a taxa veio acima do esperado, como a gente compara aí das últimas 4 semanas, dos últimos 4 leilões comparáveis. Agosto de 40 é a maior da história. 28 e 24, eu não consegui pegar toda a série para trás para isso, mas há uma chance considerável porque agosto de 28 a 4,85 é bem maior do que a taxa de semana passada. Tá, então esse era o quadro, pode tirar o quadro, por favor. Então, para mim, por que o governo está fazendo essa emissão? Eu acho que ele está querendo fazer um baita de um colchão de liquidez, está tendo demanda por NTNB, o mercado está querendo comprar IPCA, o secretário do Tesouro falou no evento da Genial, já deve ter quase 2 meses, que eles iam aumentar a mão em LFT, que é indexada a Selic, e aumentar a mão em NTNB, indexada a IPCA, porque está tendo demanda. E pode estar passando no Tesouro. Deixa eu criar muita gordura para ano que vem a Vol pode pedir mais taxa, então deixa eu fazer o meu belo colchão de liquidez ainda esse ano com calma. Então pode ser que esteja passando tudo isso na cabeça do Tesouro e ele está tendo sucesso na tática dele. Está emitindo tudo o que ele deseja. Legal. Valeu, Cabral. Tem o seu recado final antes do The Trade? Bom feriado, curtam a família, se divirtam e cuidado com a olheira. Foi indireta, hein, Gani? Bom feriado. Tá solteiro, Parece... Dani o mundo, maluco. Tá solteiro, rapaz, tá certo, cuidado com a olheira mesmo, maluco. As olheiras, parece que hoje tem um tratamento, Cabral, se chama... como é que é o ácido? Como é que é o pessoal do chat ajuda aí? Ácido hilarurônico, é isso? Vixe, Maria. O pessoal do chat é que deve saber. Farei esse tratamento. Coloca pepino que também resolve. Vou vir de óculos escuros. Dormir. Óculos escuros. Dormir já tá o suficiente. É nada, Cabral, só que tá preparando a pauta pro programa, por isso é olheira. Boa. Rapidinho, aproveitando que vocês dois estão na tela, rapidinho, eu vou encerrar o programa. O Cabral mandou uma informação pra gente e a gente foi checar enquanto a gente tava com a entrevista com o DK, de que houve a informação de que a B3 congelou o dólar futuro e a B3 acabou de confirmar. Houve a paralisação da negociação, mas eles não informaram ainda o motivo para isso. O Gabriel aqui, que trabalha com a gente, Gabriel Monteiro, já entrou em contato com a B3 ainda não confirmou, não deu um motivo ainda. Assim que a gente tiver The Trade no ar, a gente passa para você, Cabral, e aí você informa os nossos telespectadores. Combinado? O Cabral operando vendido, derrubou a B3. Ele operou vendido, derrubou a B3. Já voltou, sabe? Pô, tô de boa aqui na Lagoa, maluco. Comi arroz de piamontese, guarnição francesa. Rio de Janeiro, coisas que você só acha no Rio fácil. Valeu, gente. Valeu, Gani. E vem cá, Daniel, não era pra folga hoje? Daniel, não era pra folga hoje?
Era minha folga hoje, aí era tua folga? me ligaram desesperadamente para eu voltar, para eu vir, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não vou. Aí falaram, vamos te pagar em triplo. Aí eu vim e aí eles falaram, é mentira. E aí eu já tava aqui. Dancei. Então até quarta, meu povo. Se Deus quiser. Até quarta. Valeu. Cuidado com as olheiras, pessoal. Até... Valeu, até É isso quarta, aí. gente.